Eu fiz uma entrevista com os prefeitos, os candidatos a prefeitos aqui de São Paulo. Peguei todos eles e fiz as mesmas perguntas com uma RH. A ideia era ver o que cada um fala. Cara, eu trouxe aqui alguns candidatos de esquerda e era muito difícil você fazer perguntas para eles, porque a resposta deles era muito longa, porque ele não pode ficar mal com algum nicho. Ah, boto fé. Então você pergunta assim, Ava, o que você acha do Vasco? Cara, eu gosto muito do Vasco, mas não significa que eu não gosto do Flamengo. Eu também gosto do Botafogo. Você tá preocupado em agradar, porque uma minoria, uma letrinha, que você faltou um agradecimento, eles te atacam. Então quando você fala que você é crente e ao mesmo tempo você é de esquerda, eu imagino que você deve sofrer muito mais retaliação do que ele, ou nada a ver. Cara, eu não tenho como mensurar o que ele passa, né? Eu não sei disso. Você tem muito hater de esquerda? Essa é a minha pergunta. Hater de esquerda? Tenho. Tenho. Você tem muito hater de direita? Pra caramba. Mas eu discordo do que você falou. E aí, talvez a gente discorde nessa posição aqui. A esquerda, ela sempre militou de forma muito mais hierárquica, até pela natureza da esquerda, que tem planejamento centralizado, e foi até a crítica do Glenn Greenwald, né? Ele fala o seguinte: ninguém consegue se candidatar na esquerda sem passar antes no apartamento do Caetano Veloso. O que acontece? Existe uma ordem hierárquica na esquerda e você vai escalando aquilo, e a partir do momento que você é autorizado a ser gostado, então assim, estamos autorizados a gostar de tal pessoa que é de esquerda, essa pessoa tem um espectro de críticas construtivas a serem feitas, são as críticas autorizadas, que está dentro do espectro autorizado, você está nessa linha da esquerda. Sim. A direita não tem isso. A direita, e eu não estou falando se isso é melhor ou pior, não estou fazendo juízo de valor, mas a direita, ela parte de uma comunicação horizontalizada, o que dá mais margem para palhaçada. Então, por exemplo, hoje qualquer cara pega o celular, sai na Paulista falando, você é o quê? Você diz que é comunista! Pronto, virou um influenciador. Né? Se gostar do Bolsonaro, então, pronto, você já ganhou 10 pontos na escala de gostabilidade de alguém da direita. Então, você navegar num mar com menos organização hierárquica e com menos clareza de quem você precisa pedir autorização para ser gostado, é mais difícil. Né? Por isso que, inclusive, o MBL sofreu muito com o Derrete MBL, que foi basicamente o seguinte, cara, 90% do nosso público, não era o público de outro, não, o nosso público, chegou pra gente dizer, vocês acabaram, vocês são traidores, e a gente decidiu fazer uma coisa, até fazer um negócio aqui, vão até me xingar aqui. A gente fez algo parecido, pra quem gosta de, tô vendo pessoa aqui mais né, cult e tal, a gente tá fazendo um negócio parecido com o que o Los Hermanos fez. Los Hermanos estourou com a Ana Júlia, e a galera falou assim, cara, não é a Ana Júlia que eu quero. Que tipo de exemplo é esse, meu Deus? Não, mas você vai entender. Que vandalismo. Não, porque o Los Hermanos, o que os Los Hermanos fizeram? Eles estouraram com a Ana Júlia, eles iam tocar em festival e tal, e eles falaram, cara, a gente toca pra muita gente, mas esse público não é nosso. E quando eles tocavam o que eles queriam tocar, a galera não engajava. Então eles pegaram assim, mano, vamos começar lá embaixo, vamos fazer show pra 100, 150, 200 pessoas. E eles começaram a fazer isso, e eles começaram a criar o nicho próprio. É muito mais difícil, só que eles lotaram, é a única banda de rock brasileira, eu diria, de rock alternativo, que enche o Maracanã. Né? Eu não gosto de Los Hermanos, e provavelmente esses caras me odeiam, e eu também não gosto do pensamento deles, mas há de se reconhecer que o que eles fizeram no nicho deles, musicalmente falando, é invejável, e nós queremos seguir o mesmo caminho. Nós chegamos pra, vamos fazer congresso nem que seja para 10 pessoas, nós vamos montar a nossa casa. E aí nós estamos criando a nossa casa nesse mar onde não há hierarquia. Pode falar. Eu quero pontuar uma coisa aqui, porque assim, o Arthur tem uma leitura sobre o caminho a se percorrer dentro acho que, não sei se é do eleitorado ou da classe política ou do que ele chama de legitimadores de esquerda. Eu particularmente não sei de onde ele tirou isso do ponto de vista, assim, de critérios de análise, porque, veja bem, eu sou agora reeleita, né, foi a mulher mais votada da história de Goiânia. Sim. Eu tenho voto de esquerda, eu tenho voto de direita, eu tenho voto de tudo quanto é canto, e eu sou muito respeitada por quadros dos mais variados espectros ideológicos na minha cidade. Eu não tive que percorrer esse caminho para ser chamada pelo presidente Lula para conversar. Eu não tive que percorrer esse caminho para ser chamada pelos ministros ou para ser entendida como alguém que produz sentido que vale a pena ser ouvido, entendeu? Sim. Então eu acho que esse é um dos caminhos, eu não nego que ele exista, mas ele não é um caminho homogêneo, porque as esquerdas não são homogêneas, assim como as direitas não são homogêneas. Mas você acha que a gente entende isso? A gente que é uma democracia que começou a entender política de 2013 para cá, me dá essa impressão, que começou a... Isso é um grande debate público. Você acha que eu acho que a gente não entende nem o que é direita, o que é esquerda, quanto mais a quantidade de direitas na direita, a quantidade de esquerdas na esquerda. Assim, eu acho que
é uma análise um pouco simples quando a gente fala que, por exemplo, não tinha debate no Brasil. O Arthur mencionou isso. Eu acho que a gente diversificou as formas, né, as plataformas de debate. Agora, a gente teve grandes campanhas, vou dar um exemplo, sobre petróleo. A gente teve grandes campanhas sobre petróleo, a gente teve campanhas sobre a Amazônia, a gente teve debates importantes no Brasil sobre telecomunicações, a gente teve efervescências políticas, a gente teve... Fernando Henrique Cardoso, do meu partido, enfrentou várias greves nas universidades públicas. Sim, sim. Então você tinha outras formas de mobilização. Mais tradicionais, os sindicatos estavam aí, os movimentos sociais estavam aí. Cara, a gente pensar os movimentos negros, por exemplo, e quanto eles se mobilizaram do ponto de vista para articular territórios de cultura com outras linguagens, e o maior exemplo, o mais importante, está aqui em São Paulo, que são os Racionais MCs, o grupo de música mais importante da música brasileira, que foi fazendo isso. Foi uma disputa territorial de sentido também. Você tinha gente fazendo política, debatendo política a partir de uma outra linguagem, de uma outra plataforma, de uma outra perspectiva, e as pessoas assimilam isso, elas assimilam isso. É claro que a gente está num processo acelerado de mudanças, mas vejam, o PSOL, como que o PSOL surgiu? Numa divergência do PT ali em 2005. Sim. Então, só no espectro da política partidária, excluindo aqui movimento social, acadêmico e outras coisas, só no espectro partidário a gente já tem essas divergências acontecendo dentro das esquerdas e dentro da direita também. Só para colocar uma coisa, quando eu falo que a esquerda é mais hierárquica, eu não digo que ela é mais homogênea. Agora, no fim das contas, todos esses caras se submeteram ao Lula. Por exemplo, se você hoje fosse disputar uma presidência da República, você ia sofrer o que a Marina sofreu. A Marina, ela quis ser uma dissidência da esquerda. Né? E aí, basicamente, o Lula inventou que ela estava a favor dos bancos e ela começou a ser xingada até o dia que ela se ajoelhou, aí ela passou a ser autorizada novamente a ser gostada pelas pessoas de esquerda. Então, quando eu digo que a esquerda é mais hierárquica, eu não digo que ela é mais homogênea. E eu nem trago aqui questões ideológicas. Então, sei lá, a Erika Hilton do PSOL, ela tem o mesmo pensamento ideológico que o sindicalista Alfredinho, que eu fui debater. Não. Aliás, o espectro ideológico é a coisa que talvez menos importe no Brasil hoje. Mas, de fato, existe uma hierarquia na esquerda. E você falou uma coisa muito bem, que é o seguinte: você tem voto de direita, esquerda, etc. Você corre num nicho, Ava, que é o de entrega real. Por exemplo, você pega o prefeito de Sorocaba. O prefeito de Sorocaba tá estourado nas redes. Ele é maravilhoso, ele faz rios ali, ele é engraçadão, tal. A galera nem sabe se ele é de direita ou de esquerda. A pessoa quer gostar um pouco dele. Ele é fanfarrão. Ele é um fanfarrão. Eu nem quero falar bem ou mal dele, nem tô fazendo juízo de valor sobre a qualidade de política que ele tem. É um fanfarrão positivo, que eu digo assim. Ele se destaca mais pela... o cara é engraçado fazendo as coisas do que... Caramba, ele ajudou pessoas. Se ele fala só que ele ajudou, ele não ia bombar. Exatamente. Então, o lance é o seguinte: existem maneiras de você ascender em termos de popularidade, em termos de conquista de voto. Ok. O que a gente diz é, quando o grande debate direita e esquerda aparece, esse debate nunca existiu nos anos 90, não existiu. Mas ninguém sabia nada. A verdade é o seguinte: os grandes debates dos anos 90 foram todos dominados por uma elite que sabia o que estava falando, e a grande massa das pessoas nunca soube. Enfim. Ninguém sabia se Fernando Henrique era de direita ou de esquerda. Ninguém sabia. Mas o debate nem é ideológico. O lance é: existem essas formas de você conquistar votos, ou mais ideológico, ou voto de opinião, ou voto comprado, ou voto de entrega real, né? Que eu imagino que a Ava, por ser a vereadora mais votada de Goiânia, ela entregou alguma coisa. Eu voto na Ava porque ela me entregou o que eu quis. Né? São maneiras diferentes de você conquistar eleitores, votos e popularidade. O que eu digo é, em termos de organização do grande debate direita-esquerda, que, novamente, eu nem acho que esse seja o grande palco do Brasil. Existe uma hierarquia muito clara na esquerda e não existe essa hierarquia na direita. Agora existe, né? Porque... Com o Bolsonaro, você tá falando? Eu ia falar isso. Exatamente, com o Bolsonaro... É que no caso do Bolsonaro, desculpa até interromper, não é que existe uma grande hierarquia. Existe uma tentativa de universalização e personificação do que se chama de direita, só que a direita teve muitos dissidentes. Né? Tanto os dissidentes diretos, como o MBL, quanto os dissidentes indiretos, tipo um Pablo Marçal, por exemplo. O Pablo Marçal, ele navega naquele... Tipo, ele vai roubando o gado do Bolsonaro sem bater de frente com ele diretamente. Entendeu? Então, é uma massa... Quer dizer, que, assim, a esquerda tem o Lula como um grande centralizador dessa esquerda. E teve o PSOL... E o Bolsonaro não é um grande centralizador dessa direita, porque tem gente do novo que odeia o Bolsonaro. Tem alguém na esquerda que odeia o Lula? Tem alguma... Publicamente, publicamente. Tem. Na verdade, assim, odiar... Eu não sei porque eu acho que o ódio é uma ferramenta de extremos
que eu nem mensuro enquanto elemento de composição desse caldeirão do que a gente está falando aqui, sabe? Mas existem críticas muito duras ao Lula, e já não é de agora, a gente acompanha isso em relação à política econômica. O Arthur trouxe um exemplo aqui só para fazer justiça. Marina não se ajoelhou. Foi uma reflexão que claro. O PT fez e eles procuraram Marina. Só porque né? ele me chamou de vendida, que eu me vendi pros bancos, agora estou aqui pedindo voto para o Lula. Eu fiz uma reflexão. Ela refletiu, ela olhou para mim hierárquica e falou assim: me aceita de volta, pessoal? Não disse ela. O Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, procuraram Marina. Inclusive, ela foi até bastante irredutível no início para fazer esse entendimento. Mas aí é senso de grandeza, né? É quando a pessoa não toma aquilo que lhe feriu pessoalmente como o ethos para enxergar o mundo. Ela sabe que o mundo é muito maior do que as próprias feridas, e isso é grande. Agora, eu acho que é fundamental a gente compreender o seguinte: com exceção dessa experiência de presidência do Lula, o que a gente tinha de política no Brasil de esquerda? O que a gente tinha? Esse país sempre foi governado por aquilo que é entendido como direita. Aí você pode refletir sobre isso, mas em quais lugares estavam posicionados os governantes brasileiros nos últimos 100 anos? Com exceção exatamente, na direita. Então, é claro que o debate ele é mais recente quando surge um partido de massa, que não era só um partido de quadros, que era um partido que unia essas duas coisas, quadro e massa. O PSDB é mais um partido de quadros, e por isso ele se elitizou por conta disso, por não ser tanto um partido de massas como o PT. Mas na hora que surge um partido como o Partido dos Trabalhadores para pautar o debate, aí de fato, Arthur tem razão, aí esse debate surge de maneira mais aguda, porque a gente tinha todas as instituições, o processo de domínio do poder, do Estado, de operação das decisões, tudo pela direita. Então, mas aí que tá. Eu quero discordar dos dois. Essa é a minha função. Vou te falar por quê. Eu acredito que o debate não existe. Eu acho que o debate, ele já existiu, e eu acho que o debate, ele tá no algoritmo. E o algoritmo, ele não gera debate. O algoritmo gera a minha certeza. Então eu gosto de sorvete, só aparece sorvete pra mim. Você gosta de moto, você acha que o mundo anda de moto, eu acho que o mundo toma sorvete. E aí eu acho que, por eu entender o algoritmo, eu político, eu jogo para minha base toda essa questão antagônica, né, ao que pode ser o outro. Então, isso daqui é errado, isso daqui é o certo. E aí eu pergunto, em época de redes sociais, onde vocês ganham bastante relevância a partir daquilo que são suas ideias, ou seja, não tem muito debate. Aqui o que a gente está fazendo é um debate saudável. Mas na sua rede não tem debate, tem a sua opinião contrária ao que você está vendo, e a galera que gosta de você fala: isso aí, Arthur, isso aí, Ava, fica essa coisa meio pregando, né? Como se resolve? Como que se resolve? Tudo bem, não tem polarização, ou então a polarização é saudável, mas vocês estão dentro do sistema, do poder, estão no debate ali político. Como que vocês conseguem... Como que é fora do algoritmo pra vocês? O que vocês acham que vai resolver? Cara, essa pergunta é muito boa. Posso começar? Pode. Eu vou dizer o seguinte. Primeiro que eu não concordo totalmente que a rede te fecha no algoritmo. Eu acho que isso existia antes da rede, né? Antigamente, a pessoa gostava de determinado, sei lá, gênero musical ou determinado classe de filme, ela se fechava em costumes até físicos de frequentar os mesmos lugares. Show dos Los Hermanos. O Show dos Hermanos. É um excelente exemplo. Inclusive, o que os Hermanos fez de não participar mais de festival, falou assim: eu não quero mostrar meu público, eu quero que o meu público cresça sozinho. Isso foi maravilhoso. Mas enfim, voltando para a rede social. Eu acho que a rede social, ela promove isso, só que eu acho que o grande efeito colateral da rede social não é nem o fechamento em algoritmo. Eu acho que a gente tem uma diferenciação. Eu acho que no nosso debate a gente chegou a falar disso, inclusive, que é a diferença da pessoa no mundo real para o avatar virtual dessa pessoa. Eu vou dar um exemplo. Se eu vier aqui e me comportar como teu amigo aqui, falar: puta, o Maurício Meirelles, puta cara, gente boa, puta, ele é muito legal. Eu saio daqui, eu faço um vídeo, as 10 mentiras do Maurício Meirelles, exponho conversa privada, eu vou bombar de like. A galera fala: mano, esse cara é demais. Qual é o estímulo do meu avatar virtual? Seja um traíra, faça tudo pelo like, beleza. Na vida real, se a gente é brother e esquece a rede social, eu vou numa festa falando: Maurício é um puta de um cuzão. O que a galera automaticamente faria? Ela ia me punir.
Ela fala, mas esse cara é um puto idiota, cara, não dá pra ser amigo dele. Então eu acho que isso é um exemplo, né, esdrúxulo que eu dei, de um distanciamento que eu acho que existe entre o avatar da rede social e a vida real. Uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, se você pega, por exemplo, pega uma rede social de uma menina que ela tá o tempo todo rebolando de biquíni ali, 100% dos vídeos dela ela fazendo isso, ela bomba. Sim. Se ela fizer isso na vida real, ela não vai ter a mesma premiação que ela vai ter na rede social. Então existem distanciamentos entre o avatar virtual e a vida real. Até eu vi um corte do Bento Ribeiro falando uma coisa engraçada, ele falou o seguinte, quanto mais você manja de algoritmo e rede social, pior a sua vida é na vida real. E pior que é verdade mesmo. Faz sentido, porque... O lance é o seguinte, cara, e aí eu falo uma coisa que é politicamente correta, mas é o seguinte, como o Brasil é um país de pessoas muito burras, de QI muito baixo, e pessoas que perseguem a mediocridade, a gente não consegue fazer essa diferença. Então a gente começa a misturar coisas, a gente começa a trazer estímulos de rede social para a vida real, e isso é horroroso. Então eu acho que o grande desafio não é nem um desafio político, do tipo, como fazer o debate ficar menos polarizado, ou fazer com que pessoas fiquem menos presas ao meu algoritmo. Eu acho que é muito mais um debate mais profundo, que é resolver uma crise de identidade do Brasil. Eu acho que a gente falar isso pegando o Brasil como parâmetro, quando a gente teve a Cambridge Analytica mudando completamente o debate global, interferindo diretamente nos rumos da União Europeia, na permanência do Reino Unido na União Europeia. Quando a gente tem isso, uma série de escândalos como esse acontecendo nos Estados Unidos em relação à política americana. Quando a gente tem agora o presidente da Argentina divulgando o tigrinho deles, né? Assim, não dá para dizer que esse é um problema. Exatamente, não dá para dizer que esse é um problema do Brasil, muito pelo contrário. É um problema é um problema global. Atual, É um problema global. Agora, você trouxe um ponto interessante, né? Que você falou assim, eu não acho que hoje tem debate. Hoje a gente tem algoritmo, antes a gente tinha debate. Cara, o mito de Narciso, ele é milenar. Narciso já achava feio que não era espelho. E ele já era apaixonado por si mesmo, até o momento em que ele se afogou. Para mim, uma das chaves de pensamento mais brilhantes para ajudar a interpretar a história da humanidade através das eras, porque nós sempre fomos ególatras. Muito legal enquanto comportamento. Sabe? Então... Ainda mais agora. Exatamente. Então, assim, a rede social, ela pode ter interferido nesse comportamento, mas ele não é novo. Ele provavelmente está entre os comportamentos mais falados por filósofos, tudo por bem, mas ele está sendo endossado. Mas ele foi endossado. Cara, quando a gente pega isso, né? Narciso acha feio que não era espelho. Quer dizer, a nossa tendência vai ser nem que seja me afogar numa poça d'água porque eu tô me achando linda. A nossa tendência vai ser essa. A gente vai perseguir aquilo que nos afirma, aquilo que nos reforça, aquilo que ecoa para nós que nós somos bons o bastante. E isso é confortável para todo mundo. Sim. Então sair desse lugar é a gente se convidar ao desconforto. E aí eu acho isso que você está fazendo aqui maravilhoso. Eu acho maravilhoso que o Arthur esteja aqui, eu acho maravilhoso que eu esteja aqui, porque a gente está se colocando na condição, na disponibilidade de sair de um lugar de conforto que é histórico, que é milenar, que atravessa a humanidade ao longo do tempo. E aí, o que é a internet? Onde a internet ela incide nisso? O Arthur trouxe um ponto interessante. A gente pode tanto quanto reforçar a bolha quanto sair dela, através dessa mesma ferramenta. E ser descoberto por outros lugares e ser descoberto por outros nichos que vão nos confrontar ou também ser confrontados pela nossa perspectiva. Tenho certeza que isso já aconteceu com ele, deve acontecer com frequência, assim como acontece comigo. Um vídeo viraliza e a pessoa fala, nossa, nunca imaginei que eu ia concordar com alguém do MBL. Direto acontece com todo mundo. Exatamente. Acontece comigo. Viraliza um vídeo, nunca imaginei que eu ia concordar com uma crente. Porque as nunca pessoas têm o que se não achismo sobre você? Exatamente, que eu ia concordar com o Tucano. Então, assim, a internet ela pode te reforçar, mas ela também pode te questionar, mostrando que tem pessoas que você estigmatizou, porque é muito mais fácil estigmatizar do que se aprofundar em qualquer coisa. Porque 140 caracteres não vai te definir. Exatamente, aí você vai descobrindo. Então, acho que o grande lance é a gente ter, a partir do nosso lugar, a responsabilidade de entender essa dinâmica. Mas a minha pergunta é, lá dentro, no sistema, lá onde vocês, na Câmara da Vida, nas assembleias que vocês trabalham e tal, é polarizado também? Ou a rede social... Porque eu tô falando com o cara que tá assistindo. O cara que tá assistindo, ele não sabe como é que é lá dentro. Ele tem uma visão que vocês se odeiam, ele tem uma visão que a internet está lá dentro, e o Arthur Duval tá lá xingando o Oruan, e o cara do PT tá xingando o Arthur Duval. A galera tem essa visão.
Nossa, meteu um Oruan na receita. Não. Então a resposta para isso também é um pouco polêmica. Não existe polarização em câmaras municipais, em assembleias legislativas. No final das contas é o seguinte, irmão, que é a política real do Brasil. Existe o que você chama de centrão, que é basicamente o cara que ele não quer uma briga ideológica com ninguém, ele quer estar grudado a um governo, levando emenda pro rol eleitoral dele para continuar se elegendo. Isso aqui é a regra de 90% do Brasil. Tá, 10% lá estão brigando ideologicamente? Então, você pegar, por exemplo, cara, você pegar na Câmara Federal, você tem 513 deputados. Quais são os ideológicos? Você põe 20 ali, um Nicolas, uma Carla Zambelli, um cara do PSOL, um Marcelo Freixo, beleza, você não junta 20. É isso que é interessante, né? A enorme maioria da galera é o seguinte, cara, e aí essa é a pergunta mais difícil de todas, que é como melhorar a qualidade do voto no Brasil. Por quê? Hoje em dia, o cara não vota em alguém de direita, um cara de esquerda, ele não vota nada, cara. Ele vota em alguém que vai lhe dar a sensação de que o quinhão dele, de um acordo social falido, vai ser cumprido com ele. Então, sei lá, eu vou votar no Joãozinho porque o Joãozinho reformou a escola do meu filho e o Joãozinho é brother meu, então é nele que eu vou votar. É isso. 90% do voto do Brasil é esse. Como melhorar isso? A gente tem um planejamento complexo para isso, tá? Eu não vou ficar horas e horas falando isso aqui, até trouxe um presente para você, que é o que a gente fala no livro amarelo. O que a gente quer fazer, cara? A gente quer melhorar a qualidade do voto do Brasil. Como você melhora essa qualidade de voto? Você transforma lugares do Brasil que são extremamente pobres em classe média. Você transforma esses lugares em voto de classe média, que não é que o voto de classe média é necessariamente o melhor voto do mundo, mas o cara, ele pelo menos começa a refletir, tipo, eu não vou vender meu voto por uma cesta básica. Se eu votei no cara, o cara votou aumento de privilégio, porra, esse cara não merece meu voto na eleição seguinte. E a gente tem todo um planejamento, a gente quer chegar, a gente é pretencioso nisso, a gente quer chegar num ponto onde a gente discuta como fazer com que, principalmente os municípios menores do Brasil, que são os que têm a pior qualidade de voto, tenham geração de emprego para você ter geração de classe média e você melhorar a qualidade de voto. Aí nós estamos falando de industrialização de Nordeste, aproveitar o turismo que o Brasil pode oferecer, e um planejamento complexo sobre isso. Mas não tá piorando, Arthur? O quê? Muito. A qualidade do voto só piora. É isso que eu ia te falar. Inclusive, só te dar aqui o primeiro fascículo. Já tem primeiro 3. fascista. Tá aqui, livro Porque, amarelo. assim, só pra você entender a capa dele, cara, é um moleque numa periferia bem pobre, olhando pro Cruzeiro do Neymar e achando que a vida dele é tipo, eu tenho que ser parecido com aqueles caras, o que é a grande crise do Brasil. Ótimo, legal. Mas você acha que as pessoas, elas passando a ser classe média, elas saem daquele lugar que você disse, tipo, burras e não necessariamente, mas o cara, quando ele chega ao ponto de vender voto por uma cesta básica, que é a realidade, por exemplo, fui pro Amapá, cara, chega no Amapá, desculpa, cara, assim, a venda de voto, ela come solta ao ar livre, assim, à luz do dia, né? Tipo, o cara, eu vi uma fila assim, o que é essa fila? Não, hoje o cara do mercadinho aí, ele resolveu fazer uma promoção que a cesta básica hoje tá R$5. A cesta básica tá R$5. Eu entrei lá pra ver, ele tava, lembra do Fernandinho, viu? Lembra do Fernandinho. É compra de voto isso aí. Então, assim, você fazendo com que o Brasil seja um Brasil de classe média, você vai ter um voto necessariamente maravilhoso? Não. Parte da classe média é absolutamente burra, mas você pelo menos começa a gerar um pouco de reflexão no cara. Pelo menos você tira o cara da escravidão total. Bom, beleza, agora eu vou refletir sobre isso. Aí você põe o cara no debate. E aí, claro, vão ter todos os vícios de debate, vão ter as Carla Zambellis com o sei lá quem. Vão ter os virais, né? Vai ter os virais, tudo bem. Só que pelo menos você começa a melhorar um pouquinho a qualidade do voto. Quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu estou vivendo essa experiência, né, que acho que o Arthur chamou de política de entrega, porque é a Câmara de Vereadores, é a minha função, né. Eu divirjo de que a gente tem um voto com poucos elementos ideológicos. Se a gente pegar tanto vereadores como deputados aqui de São Paulo, nas últimas 2 eleições, essa de 24, e aí eu acho que é até uma questão territorial, porque isso foi mais forte aqui em São Paulo e no Rio, por exemplo, do que em Goiânia. Mas você tem vereadores agora em 24, como a gente teve deputados em 22, do PSOL, do PL, ou ligados ao bolsonarismo, ou ligados à esquerda e ao PT. São os partidos que mais elegeram vereadores aqui em São Paulo. São as bancadas com recordes de voto. Então você tem um aspecto ideológico compondo esse imaginário. Então não dá pra gente dizer, acho que foi um número, não sei, desculpa se foi 90%. Você ou o Arthur que trouxe, tipo, 90% não tem. Tem. E a gente pode perceber isso mais nos grandes centros. Talvez tenha a ver também com o acesso que as pessoas têm ao debate, porque como a vida delas, pegando como exemplo, a vida num grande centro já tem questões resolvidas que a gente ainda tem que resolver nos interiores, nos rincões do Brasil, então você tem mais disponibilidade para pensar mais ideologicamente. Achei